Então, eu parei no tabernáculo, né, no lugar santo. Tem o átrio, né, que é o pátio do templo, e tem aí você entra, tem o santo, lugar santo, que é toda essa, tinha todo esse simbolismo que eu expliquei, e aí depois do lugar santo tem o lugar santo dos santos. E para entrar no lugar santo dos santos tinha um véu, né, um véu também com as 4 cores que eu tinha explicado, né, que é azul, vermelho, que simboliza azul que simboliza o céu, né, vermelho sangue, púrpura que é a realeza e branco que é a santidade de Jesus. E, os sacrifícios lá no átrio, que tinha o altar, lá no pátio do templo, o o sacerdote fazia diariamente, com frequência, né, para simbolizar o pecado do povo. Agora, no Santo dos Santos, ele só poderia entrar uma vez no ano. E fala que ele tem que estar muito bem espiritualmente com Deus, tem que estar bem correto, porque se ele não estivesse, ele seria fulminado na hora, que tamanha era a glória de Deus dentro dos Santos dos Santos. E ele também tinha que entrar com as mãos cheias de sangue, simbolizando, né, o pecado do povo, e o pecado também que Jesus levou na cruz por nós, né? Tudo tem um simbolismo. E dentro desse lugar santo dos santos tinha a arca. E lá estava em Números fala que que Deus falava com Moisés através da arca, na tampa da arca, que é a arca da aliança, né? E lembra que eu falei agora que entre o lugar santo e o lugar santo dos santos tinha um véu? E lá no Novo Testamento, quando Jesus foi crucificado, o véu do templo, porque no tempo de Jesus tinha um templo, que era o templo de Jerusalém, de Herodes. E esse templo, ele seguia basicamente o mesmo estilo do tabernáculo, só que era o templo, né? E no momento que Jesus foi crucificado, fala que o véu do templo foi rasgado. E esse véu é justamente o que representa Jesus, né? Que o véu foi rasgado. O véu, ele simbolizava Jesus, né? As 4 cores tinham um simbolismo para Jesus. Tudo dava para Jesus, inclusive o tabernáculo. O tabernáculo, ele é uma representação física de Jesus, mesmo ainda sem Jesus ter descido para a terra. E por que que tem esse termo, né, de rasgar? Por que que foi rasgado? Né? Quando a gente lê a Bíblia, quando as pessoas ficavam tristes, ficavam de luto, acontecia alguma coisa, eles rasgavam as vestes deles, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E isso simbolizou algo grande para Deus, né? O véu foi rasgado porque o véu simboliza Jesus, e segundo, porque Deus ficou meio que de luto, ficou triste, né, por ver o seu filho sendo crucificado, né? Então, rasgou o véu ali. Por isso que tem esse simbolismo do rasgamento. E o segundo simbolismo é porque agora a gente não precisa mais de um intercessor para a gente ter o contato com os santos dos santos, que é Deus, né? Agora a gente tem o Espírito Santo, a gente não precisa mais de um sacerdote para a gente ter o contato com Deus. A gente tem total é, passagem livre para ter o contato com Deus. Não precisa mais de alguém ali indo uma vez para simbolizar os nossos pecados. A gente tem um contato direto com Deus através da oração. É tanto que antes, né, tem o incenso,
que foi que eu expliquei, né, que o incenso simboliza a nossa oração. E Jesus rasgou esse véu para a gente ter o contato com Deus direto. A gente não precisa mais de nada nem ninguém. A gente tem a autonomia hoje, né, de ter o contato direto com Ele. E por isso que a gente tem que aproveitar e conhecer mais ainda e aproveitar esse contato direto que a gente tem com Ele, né, de pecar, se redimir, não precisar mais de nada, né, só através mesmo de Jesus que a gente tem esse contato direto com Ele. Para você ver a importância de Jesus, né? Que se não fosse ele, o véu não seria rasgado e até hoje a gente teria que precisar de alguém, né? Do sacerdote, para a gente ter o contato com Deus. Mas através de Jesus a gente conseguiu esse rasgamento do véu e o contato diretamente em 5G com ele.